Então vamos lá, pessoal. Quero falar um pouco com vocês hoje sobre os ângulos suplementares. Já vimos que ângulos complementares são aqueles que a soma resulta em 90 graus. Quando se tratar de suplemento, nós vamos ver que são dois ângulos que somados são iguais a, no caso, 180 graus. Assim a gente diz que um é o suplemento do outro. Vamos primeiramente lembrar qual o ângulo de 180 graus. É aquele que a gente chama de ângulo raso. Está aqui uma demonstração na figura, como se fosse a página de um livro aberta. Então, por exemplo, eu tenho esse ângulo aqui, esse símbolo a gente chama de beta e esse símbolo a gente chama de alfa. Então, por exemplo, se eu disser que equivale 100 graus, como essa figura total é um ângulo raso, o ângulo de 180 graus, então se esse vale 100, para chegar a 180 aqui só pode ser 80 graus, tá bom? Então essa daqui é a figura que demonstra o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. Bem tranquilo, vamos ver os exemplos aqui, ó. Calcule o suplemento dos ângulos. O suplemento do ângulo de 20 graus. Como a gente fez lá no complemento, a gente pegava 90 menos o ângulo. No caso, como estamos tratando de suplemento, eu vou pegar 180 menos o ângulo da questão, que no caso é 20 graus. 180 menos o 20, nós chegamos ao resultado 160 graus. Então a gente diz que 160 é o suplemento de 20, tá? Da mesma maneira aqui no 35, 180 menos 35 graus, nós vamos ter um resultado de 145. 145 graus é o suplemento de 35 graus. E assim vai ficando fácil, olha só. 180 menos 55. Tudo em graus, representa dessa maneira. 180 menos 55, nós vamos ter aqui 125 graus. 125 é o suplemento de 55, porque os dois somados resultam em 180. Mesma maneira na letra D, 180 menos 78 graus. Fazendo as contas, nós vamos ter um resultado aí de 102 graus. 102 é o suplemento de 78. Quer tirar a prova? Faz a soma, né? 102 somado com 78, o resultado sempre tem que ser 180 graus. Aqui 180 menos 90 é a metade, não é isso? 180 você tira 90, então vamos ter 90 graus. Então, por exemplo, são dois ângulos com medida de 90 graus. Os dois são iguais, que quando eu somar eles vão ser suplementares, porque somados dá 180 graus. Por último aqui, o suplemento de 120. 180 menos 120 graus, nós vamos ter um resultado aí de 60 graus. Dizemos então que 60 graus é o suplemento de 120, porque quando eu somar os dois eu vou ter um ângulo de 180 graus. Tranquilo? Vamos ver agora alguns exemplos com figuras, que cai muito em questões, ó. Tenho aqui três exemplos, três figuras. Qual a medida do ângulo X nesse primeiro caso aqui, ó? Primeiramente, gente, você vai observar, ó, ele está formando um ângulo raso, ó, meia volta aqui, ó. Essa é a figura que representa o ângulo raso. Então, se o ângulo é raso, você vai saber que ele todo aqui tem que somar 180 graus.
Como aqui eu já tenho 42 graus, o que falta para chegar a 180? No caso, você vai fazer os mesmos cálculos da questão anterior. 180 menos 42. Isso vai dar quanto? 138 graus. Isso aqui é o x da questão. O resultado que eu estou procurando é 138 graus. Seria esse x aqui, ó. Ok? É só observar e levar pela lógica. Aqui nesses dois exemplos, vamos calcular a medida de x em graus. Novamente, ó. Antes de mais nada, você tem que observar a figura. Quando você juntar esses dois ângulos, vai formar um ângulo raso, que é aquele ângulo de 180 graus. Esse ângulo vale 4x, esse outro vale 2x. Então, quando você somar o 4x ao 2x, quanto é que isso aqui vai dar? Vai dar 180. Por que 180? Porque são ângulos suplementares. Os dois juntos somam 180. Aqui vamos resolver essa equação, ó. 4x somado com 2x, 6x, igual a 180 graus. Agora o 6 que está multiplicando, ele desce dividindo. Vai ficar x igual a 180 dividido por 6. Faça os cálculos aí, você vai ver que 180 dividido por 6 é exatamente 30. No caso, coloco o símbolo porque estamos falando de graus. Então tá aí o valor do x. Aqui na letra B, bem parecido, ó. Esse ângulo pequenininho aqui, ó, vale 2x mais 10. E esse outro maior que está em azul vale 12x mais o 30. Da mesma maneira, a gente vai somar. 2x mais 10 é um dos ângulos, somado com o outro ângulo, ó, somado com esse outro, que é 12x mais 30, o resultado vai ser quanto? São dois ângulos suplementares. Ó. Então, o resultado seria 180 graus. Agora vamos dar uma resumida nisso aqui, ó. Tudo que tem x, eu vou somar. Tá aqui o 2x. Vou dar um destaque aqui para vocês verem. Eu vou somar o 2x com o 12x. 2 com 12, 14x. Agora eu vou somar o 10 com 30, que dá 40, igual a 180. O que vai acontecer? Eu tenho que isolar a incógnita x, então vai ficar 14x igual 180. O que foi que eu fiz aqui? Esse 40 que está aqui, ó, mais 40, ele vai passar para o outro lado da igualdade com sinal de menos. Vai ficar 180 menos 40. 14x igual 180 menos o 40 fica 140. Para finalizar, o 14 vai descer dividindo aqui o 140. Vai ficar x isolado igual 140 dividido por 14. Então, finalizando, o valor do x vai ser 140 dividido por 14, que é exatamente
10 graus. Ok? Então tem que aplicar equação do primeiro grau, gente. Tudo bem? Vamos finalizar nisso daqui, ó. O espaço ficou pouco, mas dá para resolver aqui. Observe os pares de ângulos suplementares. Já está dizendo que é suplementar. Destacado na figura e determine x e y. Novamente, pessoal, ó, observe a figura aqui, ó. Aqui é o x e aqui é 50 graus. E essa figurinha que eu risquei de vermelho é um ângulo raso. Então, certamente, os dois somados vai dar 180 graus. Se aqui eu já tenho 50, quanto é o valor do x? De 50 para 180 falta 130. Então, o valor do x é 130 graus. Da mesma maneira, você vai raciocinar aqui, ó. Tem o ângulo raso, onde eu risquei aqui. Se aqui eu já tenho o ângulo de 100 graus, quanto é que falta para 180? Quanto é o valor do y? De 100 para 180, o y, claro, só pode ser 80 graus, certo? Tudo é uma questão de analisar a figura e aplicar os cálculos. Continuando então, nós vamos falar um pouco sobre ângulos opostos pelo vértice. Anota isso daqui de cara, que é muito importante, ó. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Congruentes quer dizer iguais, pessoal, na geometria, tá? Sempre que você vir falar a palavra congruente, quer dizer iguais. Então o que acontece? Olha a figura aqui, ó. Veja esse pontinho aqui que a gente chama de vértice. É isso? A questão está dizendo que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então tá aqui, ó, esse ângulo em verde e esse outro ângulo em verde aqui. Eles estão opostos pelo vértice aqui, ó. E ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, olha aqui. Quanto vale esse A, esse ângulo A? Se ele está oposto pelo vértice ao ângulo de 143, então o valor do A só pode ser 143 também, tá? Eles estão opostos pelo vértice, então eles são iguais. Da mesma maneira aqui, esses dois ângulos vermelhos, ó, o ângulo C e o ângulo de 37, eles estão opostos um de um lado e outro do outro pelo vértice. Então quanto é o valor do C? O C só pode valer, claro, 37 graus, tá? Olha aqui esse segundo exemplo. Vamos calcular os valores de x, y e z. De cara parece ser um pouco difícil, mas basta aplicar a lógica que a gente consegue resolver. Primeiramente, aplicando o conceito de ângulos opostos, que eu acabei de falar. Está aqui o vértice, então o valor do y eu já vou saber de cara. O y está oposto a 40 pelo vértice, então o valor do y é 40 graus. Agora vamos raciocinar aqui, ó. Se aqui vale 40, que é o y, observa a figura novamente, gente, ó. Quando eu juntar esse ângulo y com o x, vai formar um ângulo raso, isso mesmo. E o ângulo raso soma 180. Se aqui eu já tenho 40, quanto é o valor do x? De 40 para 180, resta 140. Esse é o valor do x. Compreenderam? Por que o x é 140? Porque aqui é o ângulo raso, ó. Quando eu somar o x com o y, que é 40, tem que dar 180. Então, lógico, vai ser o ângulo de 140 graus. Somado com 40,
180. Esse mesmo raciocínio você vai utilizar para encontrar o valor aqui do Z. Aqui vai formar um ângulo raso. Se aqui eu já tenho 40 graus, quanto é o valor do Z? De 40 para somar 180, falta também 140 graus. Então, questões com figura desse tipo, basta observar e usar um pouco do raciocínio, ok?